Olá, pessoal. Eu sou a professora Karine Sarro, sou professora da Faculdade de Educação Física da Unicamp, e hoje eu vou conversar um pouquinho sobre a importância do estudo das articulações para o profissional de educação física. Há pouco tempo eu fiz uma enquete no meu Instagram com a seguinte pergunta: você acha importante para o profissional de educação física estudar as articulações? E 100% respondeu sim. Pergunta óbvia, né? Só que quando eu perguntei por que ele achava que sim, eu só obtive uma resposta, que é essa daqui, ó: para promover uma movimentação organizada e saudável. Então, o que parece é que, apesar dos profissionais concordarem que é importante estudar as articulações, eles não sabem dizer o porquê, eles não têm muito claro do porquê disso, aonde eles usariam esse conhecimento, né? O porquê que isso é importante na sua profissão. Eu poderia passar horas falando sobre isso com vocês. A gente poderia discutir desde aspectos do controle motor, que vai estar relacionado com a organização da movimentação, até com questões de biomecânica de tecidos, para a gente ver como é que os ossos, as cartilagens articulares, os ligamentos respondem à sobrecarga mecânica imposta pelo exercício. Mas eu escolhi dois exemplos mais pontuais que eu acho que estão mais presentes no dia a dia, e eu tenho certeza que muitos de vocês já se depararam com isso antes. O primeiro deles é esse aqui, um exercício de agachamento, aonde parece que esse rapaz está tendo uma certa dificuldade de executar, né, esse movimento. Não é à toa que o rapaz ali do lado está com aquela cara de desespero. Quem aí já viu alguém executando o agachamento desse jeito, de uma forma parecida? Muitas pessoas apresentam uma certa dificuldade na hora de realizar o agachamento em relação ao alinhamento do joelho. Então, o joelho acaba deslocando para dentro. Isso é bastante comum em mulheres, por exemplo, tá? A incidência é bastante grande. E eu acho que a maioria de vocês, quando vê uma coisa dessa, deve encarar igual aquela moça ali do lado, né? Para, que tá tudo errado. O jeito correto de realizar o agachamento é com o joelho alinhado em cima dos pés, certo? Acontece que esse padrão de deslocamento do joelho para dentro, ele é mais comum, ele acontece mais frequentemente do que se imagina, e ele não é um problema do exercício de agachamento especificamente. Isso é chamado de valgo dinâmico de joelho, e ele vai aparecer em diferentes situações onde a gente tem a flexão de todo o membro inferior com os pés apoiados no chão. Isso pode aparecer, por exemplo, na aterrissagem de um salto, como vocês percebem aqui na imagem da esquerda, olha o joelho na hora da aterrissagem indo lá para dentro. Isso aparece, por exemplo, também quando a gente vai descer um degrau. Olha o joelho aqui se deslocando para dentro na descida do degrau. E por que isso acontece? O que a gente faz quando isso acontece? Primeiro, a gente tem que entender o que significa isso. A impressão que dá é que acontece isso daqui, né? Então, esse desenho aqui está representando o valgo de joelho. E a impressão que dá quando o joelho vai para dentro é que eu tenho uma abdução da perna, uma abdução da tíbia, como se a tíbia estivesse abduzindo, indo para fora, se afastando da linha mediana do corpo, certo? E por que isso não é desejável de acontecer? Qual é o problema de se fazer um agachamento, uma aterrissagem de salto, ou de descer um degrau com o joelho desviado para dentro? É que isso leva a uma sobrecarga das estruturas internas do joelho. Eu posso sobrecarregar, por exemplo, os ligamentos cruzados, eu posso sobrecarregar o ligamento colateral medial, que está passando aqui, eu posso sobrecarregar o menisco lateral,
E dependendo dessa sobrecarga, do tamanho, da intensidade dessa sobrecarga, eu posso levar, por exemplo, a rupturas desses tendões, ruptura dessas estruturas. Por isso que não é desejável fazer os exercícios com este desvio no joelho. Então o que eu faço nesse caso? É fácil. É só fortalecer os músculos do joelho. Se o joelho está indo para dentro e eu não quero que o joelho vá para dentro, eu vou fortalecer os músculos do joelho, certo? Será? O que acontece nesse caso não é o joelho que vai para dentro, ou melhor, não é a tíbia, a perna que faz uma abdução. É o quadril que faz uma abdução. Então, se você observar direitinho aqui, nessa animação, você vai perceber que quando ele faz o afundo aqui, quando ele flexiona o joelho, eu tenho uma adução do quadril, a minha coxa vai para dentro. Como a minha coxa vai para dentro, a impressão que eu tenho é que o joelho se deslocou para dentro e a tíbia se deslocou para fora. Mas olha lá, o pé está fixo e é o quadril que faz a adução, é a coxa que leva o joelho para dentro. Seria impossível o joelho ir para fora, ou melhor, a perna ir para fora, a perna fazer a abdução, a tíbia fazer a abdução, por conta da geometria dessas articulações. A articulação do quadril é uma articulação sinovial esferoide, ou seja, ela tem um formato de esfera, ela vai ter 3 graus de liberdade, ela vai fazer flexão, extensão, rotação interna, rotação externa, abdução e adução. Já o joelho é uma articulação sinovial do tipo gínglimo, que vai fazer basicamente flexão e extensão. A articulação do joelho faz um movimento de rotação, mas ele é automático por causa da diferença de tamanho dos côndilos. Depois vocês conversem isso aí com o professor de anatomia. Ou a gente vê em mais detalhes depois na disciplina de cinésio. Mas então, se a gente sabe que pela geometria articular o joelho não faz abdução, quem faz a abdução e adução é o quadril, e que quando eu tenho esse valgo dinâmico, o joelho vai para dentro, é o quadril que está fazendo a adução, é a coxa que está indo para dentro, a sua intervenção, a sua prescrição de exercício, ela vai ser em relação ao joelho ou em relação ao quadril? Claro que em relação ao quadril. Então, eu preciso fortalecer os músculos que fazem a abdução do quadril, eu preciso prescrever exercícios de controle desse movimento de abdução e adução do quadril quando o joelho está fazendo flexão, para que quando essa pessoa precise desses movimentos, ela consiga executá-los sem fazer a adução do quadril, que nesse caso vai ser indesejada. Para você que não vai atuar em academia, que vai atuar nos esportes, também é muito importante esse tipo de conhecimento, porque existe uma alta prevalência de valgo dinâmico no esporte. Aqui tem alguns exemplos, no vôlei, na corrida, no basquete. Então, isso vai estar muito presente na aterrissagem dos saltos, nas mudanças de direção, ou nas situações de maior impacto. Aqui eu trouxe um dado de um artigo meu, onde a gente investigou a frequência de ocorrência desse valgo dinâmico em jovens atletas brasileiros de vôlei. E de 117 atletas entre 9 e 19 anos, 70% tinha valgo dinâmico, e esse valgo dinâmico estava ligeiramente associado à experiência inferior a 1 ano no treinamento do vôlei. Então, é importantíssimo conhecer a dinâmica dessa articulação e como isso vai interagir depois com os músculos, para que vocês consigam fazer a intervenção correta.
Para você, profissional de educação física, que não vai trabalhar nem na academia, nem com esporte, mas vai atuar na escola, você também vai se deparar com isso em algum momento. Hoje em dia, a taxa de obesidade infantil e de sedentarismo cresceu muito. As crianças passam a maior parte do tempo sentadas, vendo TV, jogando videogame. Agora, em época de pandemia, nem se fala. E a obesidade acaba sendo um dos fatores predisponentes ao valgo de joelho. Então, eu tenho além de ter a sobrecarga do próprio aumento de peso, eu ainda posso ter essa sobrecarga por conta desse desvio no joelho. Então, a gente também tem que ficar atento como é que a gente pode auxiliar essas crianças na hora que a gente vai propor uma prática de esporte ou de atividade física. Trazendo aqui um segundo exemplo, agora no membro superior, a gente tem o exercício de elevação lateral dos ombros. Para quem frequenta academia, é um exercício super comum. Então, ele está fazendo a abdução e a adução dos ombros. O exercício é basicamente a abdução e adução dos ombros. Mas por que será que essa moça está com essa cara aí do lado, né? Para quem frequenta boas academias, já deve ter ouvido dizer que na elevação lateral, a gente não deve ultrapassar da altura dos ombros, né? Então, eu tenho que fazer uma abdução de aproximadamente 90 graus. Por quê? Por que eu tenho que parar nos 90 graus se a minha articulação do ombro é uma articulação sinovial, como o quadril, e ela consegue fazer toda essa amplitude de movimento que a gente está vendo aí na animação? Por que, então, que eu não posso ultrapassar de 90 graus na elevação lateral? Quem disse que eu não posso? Ou quem disse, né, que pode? O que acontece é que quando a gente passa de 90 graus, a gente está aumentando a compressão nas estruturas que estão passando ali embaixo do acrômio. E a gente tem ali, principalmente, o tendão do músculo supraespinhal e a bolsa sinovial, que fica sobre o acrômio aqui, ó. Tá? Então, quando eu faço o exercício de elevação lateral, que tem uma rotação interna de ombro ali, e eu ultrapasso de 90 graus, eu estou aumentando a compressão dessas estruturas aqui, e eu posso, por exemplo, predispor a essa pessoa a ter um pinçamento do músculo supraespinhal. Não é à toa que os atletas de natação têm uma alta incidência de lesão no ombro, né? Então, o ombro é o local mais lesionado, com uma prevalência entre 40% e 91%. Agora, vocês podem virar para mim e falar, mas, professora, tem exercício da academia que a gente faz a abdução do ombro a mais de 90 graus. Como o desenvolvimento que vocês estão vendo aí na imagem. E aí? Esse pode e o outro não pode? Por que que esse pode passar de 90 graus e a elevação lateral não pode passar de 90 graus? A diferença está na rotação do ombro. Enquanto na elevação lateral o ombro está em rotação interna, no desenvolvimento o ombro está em rotação externa. Quando a gente faz a rotação externa, a gente joga o tendão mais para trás. Então, você tira ele do meio do caminho e você diminui, então, essa chance de comprimir esse tendão. Enquanto na natação, por exemplo, o movimento é feito em rotação interna. E aí a gente tem um problema, né? Porque na musculação a gente consegue evitar, então, movimentos acima dos 90 graus de abdução com rotação interna. Na natação a gente não consegue, porque faz parte da técnica. O que será que a gente pode fazer? Um outro fator limitante para a gente é o fator anatômico. Então, existem fatores anatômicos que vão predispor a lesões. No caso do pinçamento do supraespinhal, por exemplo, o formato do acrômio
vai determinar se essa pessoa tem uma maior chance ou uma menor chance de ter o pensamento do músculo supraespinhal. E nesse fator, você, profissional de educação física, não vai conseguir atuar. E pior que isso, você não sabe se o seu aluno, seu atleta, seu cliente tem esses fatores anatômicos. Mas você pode atuar nos fatores musculares. Por exemplo, no caso do pensamento do supraespinhal, quando eu tenho um manguito rotador forte e atuando no momento certo, eles tracionam o húmero para baixo. Então, quando eu faço a abdução, eu diminuo essa compressão. Já se o meu manguito rotador estiver fraco, isso não acontece. A hora que eu for fazer a abdução, o húmero sobe e aumenta essa compressão. Então, nesse fator muscular, você, professor de educação física, pode atuar, por exemplo, nos atletas de natação, para tentar diminuir o risco de lesão no ombro. O nosso corpo ele foi feito para se movimentar. A gente não tem que ter medo de se movimentar, mas a gente precisa conhecer muito bem a anatomia desse corpo, o funcionamento desse corpo, para que a gente consiga se movimentar de maneira saudável, com menos riscos. Porque se isso não acontecer, vai dar ruim. Por isso, a mensagem que eu deixo para vocês é a seguinte: estude anatomia agora, para poder questionar no futuro e não apenas reproduzir. Não sejam papagaios e simplesmente reproduzir o que sempre foi feito. Tenham conhecimento para questionar o porquê é assim. Um abraço, até a próxima.